para a gente conseguir extrair o melhor possível desse tema que é tão especial, que é a saúde espiritual. Bom, quero cumprimentar a todos e dizer que é um privilégio estar com vocês nessa tarde, tudo bem? Vamos fazer uma oração? E aí vamos para a temática? Pode ser? Pai Celestial, quero te convidar para estar conosco nesta tarde, que o Senhor fale ao nosso coração, que com palavras simples, mas ao coração, o Senhor nos impulsiona a vivermos a vida que o Senhor deseja para nós. Pedimos, Senhor, os perdão dos nossos pecados e que tua palavra nos alcance em nome de Jesus. Amém. Bom, primeiramente, eu gostaria de convidar você a ir até o texto bíblico. Vamos até o texto bíblico. Vamos para Jeremias capítulo 33, verso 3. Jeremias 33, verso 3. Vai ter um momento que eu vou dar a oportunidade para que você faça algumas perguntas, tudo bem? Para que você possa interagir e a gente consiga aprofundar um pouquinho mais o tema. Jeremias 33, verso 3, diz assim: clama a mim, e eu te responderei, e anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Veja, me parece que muitos de nós estamos vivendo a vida espiritual em um nível muito superficial. E eu afirmo com muita convicção que o inimigo, ele desejará te manter na superficialidade. Algumas vezes nós achamos que o inimigo quer nos empurrar para a profundidade dos pecados mais radicais, da imoralidade, para os vícios, mas ele vai ficar contente se você estiver apenas vivendo na superficialidade da vida, sem a profundidade, sem a conexão, sem a entrega, sem a disposição de ver a vontade de Deus como é realmente o desejo dele. Aqui em Jeremias 33, verso 3, o texto bíblico diz: clame a mim e eu te responderei e anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aqui é um padrão muito interessante para a espiritualidade que rompe o natural. Veja, a espiritualidade ela precisa ser vivida na prática, na vida prática, no dia a dia. Porém, a espiritualidade precisa contar com o elemento sobrenatural. Eu acho que me faz entender quando digo isso, pelo fato de que existe muita gente que vive a vida, digamos assim, espiritual, mas apenas voltada para os valores desse mundo, para as preocupações deste mundo. Neste texto bíblico, Jeremias está trazendo a palavra de Deus e Deus está dizendo: olha, há coisas ocultas que tu não sabes. No Novo Testamento, nós temos o texto que diz que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Bom, o que eu quero dizer para vocês? Quando é que a vida espiritual ela passa a ser adoecedora e não ser saudável? A partir do momento onde eu estou mais preocupado com os rituais, quando eu estou mais preocupado com comportamentos e quando há pouco contato com a operação sobrenatural de Deus, quando eu não permito que o Senhor interfira na minha vida, mude as coisas, mude os meus pensamentos, eu começo a adoecer espiritualmente. Eu sempre digo que tem uma escada ladeira abaixo da vida espiritual, ok? Existe uma escada ladeira abaixo da vida espiritual. E esse primeiro degrau ladeira abaixo é quando eu deixo de ler a Bíblia. Deixar de ler a Bíblia é esse primeiro degrau ladeira abaixo. E é seguido por deixar de orar, por deixar de ir à igreja, de se movimentar, de participar da missão, quando eu não aceito mais a disciplina da igreja, quando eu não permito mais que uma advertência de alguém que tem mais maturidade espiritual do que eu me alcance, quando eu começo a achar que tudo é natural, quando eu acho que tudo é coincidência, que milagres já não existem, eu passo a ter um quadro de adoecimento espiritual. Mas
Eu começo com o texto de Jeremias, mas gostaria de convidar você a ir até o livro de Colossenses, no capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Gostaria que você vá até o livro de Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler, então, um pouco aqui do que está no capítulo 3 de Colossenses, e aí a gente entende como ter saúde espiritual. As pesquisas sobre psicologia da felicidade dizem que uma das marcas das pessoas verdadeiramente felizes são pessoas que têm uma experiência com o transcendente, uma experiência espiritual, com a meditação na palavra, com a fé, ok? Então, ter fé, até cientificamente falando, gera saúde. Ter fé gera bem-estar. Então, vamos ao capítulo 3 do livro de Colossenses. Ok? Todos encontraram aí? Vamos então, diz o seguinte, olha, capítulo 3 de Colossenses. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Verso 2. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Verso 3. Pois morrerdes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Que texto maravilhoso. Esse texto diz, pense nas coisas do alto. Pare para viver aquilo que Deus tem para você. Pense nas coisas do alto. É interessante esse texto, porque mais à frente Paulo vai nos explicar sobre o que é pensar nas coisas do alto. Algumas vezes a gente tem uma ideia equivocada desse texto. Nós achamos que pensar nas coisas do alto é simplesmente pensar na eternidade, a minha mente tem que estar lá no céu, eu tenho que pensar em como é que são as coisas lá. Bom, eu tenho que ter essa visão espiritual. Está correto pensar assim. Porém, o próprio texto bíblico diz quais são essas coisas do alto das quais eu devo me ocupar, nas quais eu devo dedicar os meus pensamentos, sobre os quais eu devo pensar. Vamos continuar lendo o texto bíblico. Quando Cristo, verso 4, que é nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo e a avareza, que é a idolatria. Porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também, em outro tempo, andastes, quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, porém, abandonai também todas estas coisas. Quais? A ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Gente, percebem? Olha aqui o que o texto bíblico está dizendo. Estas coisas que ele citou são as coisas da terra, em contrapartida com aquilo que é do alto. O que é da terra? A prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo, a avareza, a idolatria, a desobediência, a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da vossa boca, a mentira. Todas essas coisas são da terra. Agora vamos ao texto 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de, olha aqui, compaixão, mansidão, longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o trem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. E acima de tudo isto, porém, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual foste chamados em um só corpo, domine em vosso coração,
e seres agradecidos. Fantástico isso aqui. Fantástico. Qual é a diferença? As coisas da terra, ou as coisas mundanas, elas são valores que são contrários ao reino de Deus. E as coisas do alto são os valores do reino de Deus. Quando o texto bíblico diz pensai nas coisas do alto, não está falando para você ficar pensando em anjo, em nuvenzinha lá do céu, no trono de Deus. Tudo isso tem o seu valor. Mas está pensando sobre os valores do alto. E quais são os valores do alto? O texto diz quais são os valores do alto. Os valores do alto são compaixão, benignidade, humildade, perdão, ok? Esses são os valores do alto. Paz, gratidão, esses são os valores do reino. Então, qual é a diferença? As coisas do alto, elas são vividas na terra, porque você é chamado a ser compassivo, a perdoar, a ter compaixão, a ter amor, a viver em paz com as pessoas. E estas coisas que são do alto também são vividas na terra, mas movidas por um coração que foi transformado pelo poder de Deus. Então, quando o texto bíblico diz pensai nas coisas que são do alto, está falando sobre os valores espirituais, sobre as virtudes do reino. E quando eu falo sobre isso, há uma mudança de perspectiva. Por quê? Nós precisamos buscar uma vida de plena satisfação em Deus. E plena satisfação em Deus não tem a ver com o encontro que eu tenho com Deus. Sabe, todos nós em algum momento já fomos à presença de Deus. A gente já sentiu Deus falando poderosamente ao nosso coração. Aquilo mexeu com a gente. Algumas vezes a gente chora diante de Deus. Porém, esses encontros são apenas ocasionais. A plena satisfação em Deus tem a ver com uma jornada inteira de vida. É quando há mais de Deus em mim e menos de mim em mim mesmo. Você consegue entender isso? E quando é que há mais de Deus em mim? Há mais de Deus em mim quando eu vivo os valores do reino. E quais são os valores do reino? São esses valores que a gente acabou de ler aqui. Compaixão, misericórdia, perdão, a paz. Esses valores são os valores do reino, são os valores do alto. Então, eu imagino que muitos de nós vivemos um drama porque a gente acha que vida espiritual tem a ver somente com ir à presença de Deus, aquele momento de manhã que a gente passa na presença de Deus, e esse momento é fundamental. Mas esse momento com Deus, ele tem desdobramentos sobre a nossa vida, ele tem desdobramentos sobre o nosso dia a dia. Quando eu vou ao encontro com Deus, eu mudo o jeito como eu me relaciono com as outras pessoas. Então, as virtudes do reino, elas são reveladas nos meus relacionamentos com aqueles com quem eu convivo, sejam os meus vizinhos, sejam os irmãos da igreja, sejam as pessoas da minha família. E que valores são esses? Compaixão, misericórdia, perdão. Esses são os valores, essas são as coisas do alto que eu vivo aqui na terra, porque eu fui alcançado por Jesus. Então, o que é ter plena satisfação em Deus? O que é ter saúde espiritual, em outras palavras? É quando aquilo que eu aprendo de Deus se torna também a prática da minha vida. Eu estou saudável quando eu estou me movimentando em razão do reino. Alguém que está simplesmente parado, sem viver os valores do reino. Alguém que está imóvel, ele simplesmente ouve de Deus, mas o que ele ouve de Deus não muda os relacionamentos dele, não muda a prática cristã dele, não muda a maneira como ele enxerga o outro, como ele tem misericórdia pelo outro, como ele tem compaixão pelo outro. Essa pessoa está adoecida espiritualmente. Você não é um paraplégico espiritual. Você não é um canceroso espiritual. Você é alguém que tem saúde espiritual, porque Deus te concede essa saúde, esse vigor,
para que você abençoe a vida de outras pessoas. E quando você não abençoa, quando você não lida com os outros com amor, compaixão, perdão, infelizmente, essa é uma marca de que você está adoecido. Consegue entender isso? Então, a falta de amor é possivelmente a maior doença com a qual nós podemos conviver. Pior do que coronavírus, pior do que o câncer. Porque se você foi revestido pelo sangue de Cristo, o natural é que você ame corajosamente. Tenha compaixão, perdoe, não permita que a amargura tome o seu coração, que o ódio tome o seu coração, mas que o amor, o cuidado e a compaixão com o próximo se tornam reais marcas de um Deus que está na tua vida. Então, essa é uma introdução para a gente entender um pouquinho sobre a saúde espiritual. Uma pergunta até aqui? Para mim, não. Para mim tá ótimo. Alguém tem uma pergunta? Pastor, tem uma pergunta. É meio óbvio, mas eu vou perguntar mesmo assim. É porque, assim, nós sabemos que precisamos estar todo o tempo na presença do Senhor. Agora, a gente se encontrar na presença dele e para sair é rapidinho, sabe? Quando você menos espera, você já está mais distante do que antes. Eu sei que a gente não é perfeito e tal, mas por que é tão difícil a gente se manter o tempo todo na presença dele? Tem uma coisa que nós nunca conseguimos fugir da presença de Deus, né? Porque Deus é um Deus onipresente. A gente nunca está longe da presença dele. Algumas vezes a gente não consegue senti-lo. Ou às vezes nós estamos distraídos demais com tantas coisas que a gente não consegue se conectar com ele. Mas é impossível sair da presença de Deus, porque ele está presente em todos os lugares. Aonde quer que você for, Deus está presente. O salmista diz assim, ainda que eu vá às profundezas do mar, Sheol, o mais profundo do mar, ainda assim o Senhor me alcançará. O Senhor está lá. Agora, o nosso problema é que a gente, de alguma maneira, a gente quebra a conexão com ele. Por quê? Porque a gente permite que aquilo que é mundano, e eu não estou falando nem humano, porque as coisas que são humanas, elas são portais também para o conhecimento de Deus, né? Então, veja, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu entendo sobre mim mesmo. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me conheço. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais torna-se claro quem eu sou. Agora, quanto mais eu também conheço o ser humano, quanto mais eu entendo as suas lutas, quanto mais eu conheço a essência do que é o ser humano, eu também estou diante de um portal para o conhecimento de Deus. Por quê? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, eu não falo aqui do ser humano, mas eu falo do ser mundano, desses valores do mundo. Nós não nos afastamos de Deus. A verdade é que nós deixamos os seus valores e começamos a viver os valores do mundo. Um exemplo, uma agenda agitada. Alguns de nós temos uma agenda que é completamente louca, que não tem tempo para nada. A gente passa o dia todo correndo de um lado para o outro e não tem tempo para nada. Eu pergunto, essa é uma agenda humana? É uma agenda mundana. Porque nós, como seres humanos, somos criados para ter conexão com Deus, para sermos adoradores. A gente precisa parar. Veja, é tão louco essa agenda desesperada que nós temos, que uma hora o corpo começa a cobrar. Estresse, depressão, ansiedade. Nós não fomos criados para essa sobrecarga. Nós não fomos criados para estar o tempo todo nessa pressão. Nós somos criados também para a solitude, para ter aquele momento de paz, de conexão com aquilo que é eterno. Nós somos criados para transcender, para nos conectarmos com o que é divino. Então, essa nossa agenda mundana,
movida por outros interesses, por exemplo, às vezes ter mais grana, às vezes impressionar as pessoas, satisfazer as necessidades. Essa agenda louca que Jesus discursa no Sermão do Monte, dizendo, olha aí para os passarinhos, eles estão tão tranquilos, basta cada dia o seu mal. Eles não trabalham, mas olha como o Senhor cuida deles. Às vezes a gente é dominado pela essa agenda de construir tantas coisas que nós adoecemos fisicamente e adoecemos também espiritualmente. Essa não foi a agenda que Deus separou para o ser humano. A agenda para o ser humano é 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra, mas no 7º dia você descansa. A agenda de Deus para o ser humano é uma agenda que envolve descanso, solitude, meditação, adoração, conexão com o que é eterno. É uma agenda onde eu tenho tempo para ajudar meu semelhante. É uma agenda onde eu tenho tempo para edificar o reino dele, pregar. Agora, a agenda mundana é a agenda das necessidades básicas, é a agenda da conquista financeira, é a agenda do impressionar a vida dos outros, é a agenda das aparências das redes sociais, é a agenda da satisfação dos desejos. Então, é por essa razão que a gente se desconecta. Porque nós abandonamos a agenda de Deus e a gente pega a nossa agenda aqui, uma agenda que é totalmente mundana e fala assim, eu vou viver isso, eu vou fazer isso. Então, quem não tem tempo para Deus está perdendo tempo. Quem não tem tempo para Deus está sendo movido por uma agenda extremamente doentia. Então, você precisa parar onde você está e recomeçar. Talvez daí uns 180 na sua vida. Reconectar o teu coração com aquilo que é eterno. Não sei se eu respondi satisfatoriamente aí o que você imaginava. Respondeu sim, pastor. Muito obrigada. Bom, eu não sei se alguém mais tem alguma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, durante essa pandemia, nós temos percebido que o índice de pessoas com depressão, ansiedade, ou até pessoas que estão se desenvolvendo vícios, tem aumentado muito. O que o Senhor nos diz para nós jovens, principalmente? Como podemos fazer para ajudar essas pessoas nessa situação? Porque, querendo ou não podemos nos dispor a sair e ir na casa dessas pessoas. E aí, digitalmente, acaba sendo um pouco impossível saber até como é que a pessoa está fisicamente. E como podemos nos dispor, nós jovens, que somos cristãos, a nos dedicar a essas pessoas que vivem nessa situação neste momento? Cara, fantástico o que você falou, porque é justamente o que eu falei aqui, de pensar sobre as coisas do alto. Há uma palavra aqui, revestidos de compaixão, de benignidade. A compaixão, o texto bíblico ali do filho pródigo, né, que mostra o pai, e a Bíblia diz que o pai teve compaixão. A compaixão é um sentimento que vem lá das entranhas, essa ideia, esquizomai, que vem lá do fundo, das entranhas. É um sentimento muito profundo. E quando você me fala que está preocupado com aqueles que estão sofrendo nesse momento, aí eu lembro novamente do texto que está em Mateus, né, que fala assim que Jesus teve compaixão das multidões porque elas estavam cansadas e aflitas. Ali tem 2 palavras gregas que são usadas ali. Me perdoem por estar usando as palavras gregas, mas só para poder tentar deixar mais claro. As 2 palavras ali, elas têm um significado muito forte. Esquimenoi e erimenoi são 2 palavras gregas. A primeira, ela diz respeito a um indivíduo que andou, a caminhada dele foi tão fatigante que ele simplesmente caiu no chão. Ele caiu. Pode ser também
a atitude de um bêbado, né, que bebeu tanto que caiu no chão. E uma ave de rapina veio e comeu o seu corpo. É uma palavra muito forte. Né? Então, ele foi vítima das suas escolhas. Porque ou ele caminhou demais e cansou, ou ele bebeu demais e caiu, e agora ele está sendo destruído fruto das suas escolhas. E a outra palavra, ela significa abandonado ou desprezado. Até o texto completo diz assim, como ovelhas que não têm pastor. E é a ideia de que alguém que realmente foi esquecido na vida, foi abandonado, que não teve nenhuma atenção. Então, essas duas palavras, quando a Bíblia diz que Jesus teve compaixão do que estava aflito, cansado, do abandonado, do esquecido, me faz perceber que esse tempo nós temos muitos esquimenóis e rimenóis entre nós. Esses que estão cansados, aflitos, abandonados. Tem muita gente que está sozinha. A solidão, ela ficou mais clara agora nesse tempo da pandemia. Eu não estou falando de pessoas que vivem simplesmente sozinhas em uma casa. Tem gente que vive numa casa com outras 2, 3 pessoas, mas ainda assim é um solitário. Então, a solidão se acentuou nesse momento. Então, você tem idosos solitários, né? Você tem jovens solitários, adolescentes solitários, homens solitários, mulheres solitárias. Gente que as outras pessoas tratam com indiferenças. É o cara que está sozinho no meio da multidão. E isso vai provocando profundo dor no coração, né? O indivíduo se sente sozinho, aí ele começa a se sentir rejeitado, aí vem o isolamento social, aí vem a amargura, aí daqui a pouco as noites já são mais escuras, o indivíduo começa a se sentir ansioso, aí evolui para uma depressão, daqui a pouco uma síndrome do pânico. Então, é terrível isso. O que a gente pode fazer? O que nós podemos fazer é criar uma rede de cuidado. Cuidado não é só presencial. Cuidado é atenção. Nós podemos ser atenciosos pelo Instagram, podemos ser atenciosos pelo WhatsApp, a gente pode ser atenciosos por uma chamada de vídeo, por mandar uma... Esses dias eu vi aqui uma cena interessante, né? A galera aqui da Fádiba preparou 600 pães integrais e saiu distribuído na casa dos idosos. E, cara, tinha idosos que estavam ali há semanas sem receber nenhuma visita. E eles chegaram ali para entregar o pão e os idosos queriam ainda conversar, porque ninguém estava indo lá para conversar com eles. Então, os idosos, especialmente, que não conseguem aí acessar bem as redes sociais, para eles está sendo ainda mais difícil. Então, se você para um pouquinho, não dá para entrar, mas você vai até no portão e conversa, isso já vai fazer uma diferença gigantesca na vida de quem está solitário. Em outras palavras, quem é saudável espiritualmente tem que ser as mãos e os pés de Jesus nesse tempo de pandemia. Nós precisamos fazer aquilo que Jesus faria. Eu vejo Jesus pegando o celular dele e fazendo ligações de vídeo. Eu vejo Jesus indo até a casa fazer uma serenata. Eu vejo Jesus indo até o hospital e estando com aqueles que são doentes. Então, onde quer que você encontre um sofredor, certamente Jesus está ali. E é isso que nós devemos fazer, nós devemos seguir o mesmo exemplo. Nós devemos ser as mãos e os pés de Jesus neste tempo, atendendo às necessidades e criando essa rede de cuidado para alcançar as pessoas que mais precisam. Ok? Ok, obrigado, pastor. Bom, eu vou então caminhar para o final aqui. Não sei como é que funciona para vocês aí o programa, mas eu queria terminar com outro texto bíblico e convidar você a uma reflexão final e uma oração, tá bem? Há tantas coisas para a gente aprender, né? Tantas coisas.
Mas eu gostaria de convidar você a ir até a coletânea dos Salmos. Salmo 84. Salmo 84. E eu vou terminar, então, com a leitura deste salmo aqui, pelo menos os primeiros versos, depois do verso 10. Salmo 84. Eu posso, no final, né, projetar uma música aqui? Sim. Ok, tá bom. Salmo 84. Olha o que diz o texto bíblico. Quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos. Quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. E a prole junto aos teus altares, ó Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Que texto lindo! Quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos. Agora, olha lá o verso 10. Vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Esse texto é o texto de alguém que encontrou prazer na presença de Deus, encontrou prazer em viver com Deus, em habitar na presença de Deus. Olha que alegria. Outro salmista diz assim, bom é estar junto a ti. O salmista, ele descobriu que o maior prazer da vida é estar com Deus. Eu gosto de um texto de um rabino, o Heschel, que ele diz assim, que a alegria de um homem é andar com o seu Deus. A alegria de um homem é andar com o seu Deus. A maior alegria de um homem é andar com o seu Deus. Eu não sei como é que é a tua vida, não sei como é que são os teus dias, quais são os desafios que você tem, mas a verdade é que a vida faz mais sentido, a vida tem mais valor, a vida ganha significado quando nós andamos com o nosso Deus. Quando a gente desfruta, quando a gente tem prazer de estar nele. Quando a gente elimina as distrações para fortalecer a comunhão. As distrações atrapalham a comunhão e nos deixam fracos diante da tentação. Por isso a gente tem que eliminar as distrações. E o que é distração? É tudo aquilo que tira o teu coração de uma vida com Deus. Talvez algumas coisas estão nos distraindo neste momento. Estão tomando o lugar que devia ser de Deus na nossa vida. Por essa razão, eu te desafio sinceramente a desfrutar em Deus da vida. Ter prazer em Deus. Mergulhar profundamente no conhecimento de Deus. Buscar aquilo que Jeremias 33:3 trouxe. As coisas que não podem ser compreendidas naturalmente. Aquilo que é inacessível ao homem, mas que o Senhor quer revelar. E Deus tem coisas grandiosas para revelar a cada um de nós. Há mistérios no coração de Deus que Deus quer revelar aos seus filhos. Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem amigos íntimos. Por isso, faça amizade com Deus, se conecte com Ele. A comunhão com Deus te trará saúde mental, física, mas especialmente saúde espiritual. Desfrute de quem Deus é. Passe tempo em sua presença. Aprenda dele. Caminhe com ele, como Enoque caminhou, Halak. Caminhe junto dele. E você vai desfrutar de uma vida plena e feliz ao lado do teu Deus, do Deus Todo-Poderoso. Eu pedi para que uma amiga minha gravasse um vídeo cantando uma música linda. E eu quero compartilhar essa música com você, para você perceber a generosidade desse Deus
a quem nós amamos. Fiel, constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação. Gracioso, bondoso, tu és misericordioso, tu és maravilhoso, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra amor em meu coração, que tu és Deus da minha salvação. Deus, tu és Deus da minha salvação. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Bom, que a gente possa desfrutar desse Deus tão maravilhoso, deste Deus que nos ama, que a partir de quem Ele é, a gente descobre o nosso valor, de um Deus que está interessado na nossa salvação, e que a nossa relação com esse Deus seja uma relação de intimidade, que seja no momento que nós estamos com Ele, pela manhã, orando e lendo a Bíblia, ou durante o dia, quando nós estaremos vivendo os valores do reino dele, que a nossa conexão seja forte e que ele esteja sempre conosco e nós estejamos sempre com ele. Que Deus abençoe você. Permaneça firme ao lado de Jesus.